Eduardo, cadê as informações do Gigante? Beleza, Tony, o Gigante folgou domingo até hoje de manhã, aquele chamado descanso recuperativo. Aí hoje à tarde, a partir das 15h30, o Asa voltou aos trabalhos. Inclusive o Anderson Feijão, que está acometido com uma virose, jogou inclusive doente. Depois do jogo foi para uma... Jogou doente? Jogou doente. Depois do jogo foi para a unidade de pronto atendimento, ficou até a madrugada nessa unidade, recebendo atenção médica. Teve quase 40 graus de febre, o Anderson Feijão. Jogou mal pra caramba, mas enfim. Aliás, estava mal pra caramba no dia que entrou. Ele mal aqueceu, né? A gente percebeu, inclusive, durante o aquecimento, que ele mal aqueceu em virtude dessa virose. Foi acionado, foi para o jogo, tentou ajudar, mas está acometido sim da virose, inclusive com quase 40 graus, e depois do jogo ainda foi para uma unidade de pronto atendimento, ficou até o início da madrugada, inclusive para ser atendido. Enfim, então o Asa jogou no último sábado, perdeu para o Clube de Regatas Brasil por 1-0, fez uma partida consistente, segurou o CRB o máximo que pôde, criou situações, mas não foi tão eficiente assim. Chegou a criar situações, mas não foi eficiente nas finalizações. Terminou que as oportunidades que o CRB teve, sobretudo o Anselmo Ramon, 3 oportunidades, desperdiçou 2 com uma defesa do Bruno Pianissoli, e a outra bateu na perna do Bruno, a bola terminou saindo. Na terceira, o Anselmo Ramon não perdoou e fez o gol da vitória do CRB. E se você que está observando o NN Play agora, vê os melhores momentos, no momento do gol, inclusive, é algo assim, muito, digamos que surreal. 3 toques na bola, 3 passes. 3 passes. O GG pega a bola no meio campo, em uma falha. Vamos pro começo, ó. Pega a bola aí, numa falha, no setor do meio campo, do Benê, que tenta uma ligação direta, o Rony Lobo. Aí o GG pega a bola, 3 passes. Ele conduz a bola, dá lá no Jorginho no canto, o Jorginho cruza na área e o Anselmo Ramon faz o gol. 3 passes apenas no lance, ou seja, uma triangulação perfeita com a excelente colocação do Anselmo Ramon, cabeceando firme e forte, fazendo o gol do Asa. Aliás, o gol do CRB contra o Asa. Enfim, terminou o jogo, o Asa já nos minutos finais. Isso aí eu vou fazer um alerta aqui. É bom que eu não sei internamente como funciona o ambiente do Asa, eu digo internamente, comissão técnica, direção, conversar com os jogadores. Por quê? O Asa perdeu o Jorginho, aliás, perdeu o Gabriel Feliciano pelo 3º cartão amarelo nos minutos finais, já praticamente nos acréscimos. Por quê? Uma infantilidade. O Aleph faz a falta, reclama, o árbitro dá cartão amarelo a ele por reclamação, e ele insiste na reclamação ainda, podendo inclusive levar um vermelho e fazer uma reclamação mais assintosa. Há outro cartão bobo, infantil também, do João Cabral, atacante. O Aleph faz a falta no William Formiga, o árbitro dá a vantagem, o Formiga termina não tendo essa vantagem, ele apita a falta e sinaliza que a falta foi atrás e ele deu a vantagem, né? Então, ele sinaliza. Aí, por reclamação, o João Cabral, assintosamente, leva cartão amarelo, podia até ter levado um vermelho, prejudicado o Asa. Ou seja, de certa forma, o Asa foi prejudicado com o Gabriel, porque tomou o 3º cartão amarelo, tomou contra o CSE no primeiro jogo da semifinal, tomou no segundo jogo e tomou nos minutos finais por reclamação. Então é bom a direção chamar, conversar, justamente para que não aconteça essas faltas por reclamação, esses cartões, porque de certa forma prejudica a equipe. Agora, a partir de hoje, o Rodrigo Fonseca começou a fazer o trabalho na equipe visando o jogo do próximo sábado, 5 horas da tarde. Detalhe, quem vai entrar no lugar do Gabriel? O jogo foi definido no detalhe. Né? O jogo foi definido no detalhe. Se você pega a partida em si, foi um jogo em que tinha muito mais um cenário em que se trazia a ideia de um empate do que até mesmo algum time, uma instituição, o CRB ou o Asa, com merecimento de vitória. O CRB foi acuado, para mim venceu dentro da situação do repertório que tem no banco de reservas, muito bom por sinal. E observe que o Daniel Paulista, na oportunidade, quando percebeu que perderia um atleta, porque se o Simon continuasse, a probabilidade dele ser expulso seria muito grande no jogo, ele leva o Heron para o jogo
O Heron cai por cima do ombro, se machuca e entra o Gustavo Henrique, ou seja, ele é obrigado a fazer 2 mudanças para uma mesma posição e 2 mudanças forçadas naquela oportunidade. Ele tira o Falcão, que também tinha cartão amarelo, e quando traz o Rômulo para o setor de meio campo, no lugar do Caio César, que também fez, dentro do aspecto tático, um trabalho muito interessante, apesar da parte ofensiva ter deixado a desejar, mas a missão dada para o Caio César foi muito mais para poder tentar sobrecarregar o Paulinho, lateral direito da equipe do Asa, do que qualquer outra coisa que o CRB pudesse armar. O Léo Pereira, por exemplo, pouco participativo no jogo, naquela característica que a gente sabe que ele pode render. Então, o que eu posso classificar desse resultado é que o resultado foi definido em cima de uma situação de falha coletiva, um bote, muitas vezes, que nós falávamos que o atleta ele vai, se pega para o lance, mas no exagero também, às vezes, dessa vontade, acaba proporcionando uma leitura diferente do adversário. E num jogo como esse contra o CRB, todos nós sabemos que o mínimo, e nós falávamos sobre isso semana passada, não só eu, como Jorge Moraes, como André Áviles, nós falávamos que o CRB precisaria ter, o Asa precisaria ter um mínimo grau de erro, o mínimo possível, para não sofrer esse golpe que sofreu. Então, em uma situação coletiva, é um desajuste, porque a bola estava nos pés do Asa, mas na tentativa de ligação direta ali com o Rony Lobo, acabou ali proporcionando uma situação de contragolpe que o Rômulo partiu em velocidade na transição, serviu o Jorginho colocou como se estivesse com a mão na cabeça do Anselmo Ramon. Então, nesse quesito aí, classifico que a apresentação do Asa foi uma apresentação, sim, consistente, deixou para mim essa final com cara de final de verdade, muito diferente do que vi nos últimos 2 anos, porém, o jogo foi definido no detalhe, porque em partidas como essa é o detalhe que prevalece. O CRB teve a competência, a eficiência para poder aproveitar o lance e levar exatamente essa decisão aqui para Maceió com a possibilidade do empate. Criou outras chances com o Anselmo Ramon? Criou. O Asa chegou. A ideia do volume ofensivo do Asa, para mim, é uma situação a ser destacada. O Asa apresentou um volume ofensivo, mas isso não significa que ele conseguiu traduzir. Eu digo, ele, Asa, conseguiu traduzir todo esse volume ofensivo em chances claras de gol, tirando, volto a dizer, a cabeçada do Anderson Feijão, que foi a oportunidade clara que o Asa teve de marcar no jogo. Teve aquele lance do Didira com o Flávio Souza no segundo tempo, e o passe acabou saindo longo, mas isso para mim é participação ofensiva. Não significa chances claras de gol. E isso o Asa realmente ficou abaixo daquilo que poderia e precisava em campo, mesmo com toda a pressão e participação ofensiva que o time apresentou no jogo. Uma coisa que foi dita pelo técnico Fonseca do time do Asa em relação a dizer que no início muita gente criticava dizendo que o time não prestava e que agora o time está na decisão e todo mundo cobra para o time ser campeão. E isso ele fica muito satisfeito, porque está tendo uma demonstração por parte de quem cobrava antes um time melhor e reclamava que o time era ruim, e agora é a mesma pessoa que está cobrando para que o time seja campeão. Talvez tenha sido o Cardeal que tenha feito esses comentários aí, para no começo ele pensar uma coisa e depois pensar outra coisa, que eu não acredito. Eu estou brincando com o Cardeal. Na verdade, a gente tem que entender que mesmo o Asa, pelo que falou o Viderlan e que comentou o jogo, disse que o jogo foi bom, que o Asa teve um bom comportamento. O próprio Cardeal já disse que o aproveitamento dos laterais Paulinho e Gabriel não foi um aproveitamento igual a outras partidas, mas eles participaram bem do jogo. Mas a grande verdade é que na hora de mexer, o time do Asa me parece que não conseguiu melhorar o seu futebol. Tanto é que terminou tomando o gol e o jogo terminou 1-0 para o time do CRB. É interessante que o Asa esteja na decisão, sim. Todo mundo vai querer, como o pessoal do CSE queria o CSE, o pessoal do Penedense queria o Penedense, do Murici, do CSA e tudo mais. Então, só estar na decisão é uma resposta positiva que dá o time do Asa dentro de campo para mais uma vez decidir o campeonato. 1-0 é um placar curto, dependendo do adversário. Se for um adversário qualquer, 1-0
é um resultado normal para você tirar, você modificar esse resultado. Agora, quando se trata de um adversário que é melhor do que você, e isso a gente tem que reconhecer, fica muito mais difícil esse jogo sendo na casa do adversário. Não adianta querer olhar a vitória do Asa adiante do CRB no Campeonato Alagoano, 2-0 no Rei Pelé, porque naquele jogo o Asa jogou e o CRB cumpriu tabela, porque já era o primeiro colocado e estava com um time alternativo, Tony. O Asa tem um time, tem 11. Os 11 do Asa é um time competitivo, assim como foi contra a equipe do CRB. Não tem um elenco. A gente pode citar 2, 3 jogadores que podem entrar e fazer a diferença. Anderson Feijão, o Flávio, o Júnior Viçosa, que não estava, mas pode fazer diferença estando 100%, mas não tem um elenco com muita qualidade. Eu vejo o Asa com o 11 inicial do Asa é bom, é competitivo. E falando do jogo, o primeiro tempo do Asa teve essa competição que a gente falava. As valências da equipe do CRB, elas foram anuladas. O jogo do Anselmo Ramon não entrou porque ele saía demais, inclusive. É uma faixa de campo que o Anselmo ele é produtivo. A partir do momento que o Asa fazia a marcação por zona, sem mexer no posicionamento, o Anselmo ele vinha buscar a bola no meio de campo. Aí ele é ineficiente. Pode deixar o Anselmo pegar a bola ali, que ele não vai fazer a jogada natural do CRB, porque os pontas já vão estar enfiados. Então demora muito para ele chegar na área. E o Asa conseguiu fazer isso. Conseguiu bloquear o Hereda. O Hereda no primeiro tempo não foi bem. O segundo, isso na parte ofensiva, obviamente. E o Léo Pereira também não foi, porque tinha dobra na marcação. Então, se a gente falar da competitividade da equipe do Asa, teve competitividade. Só que vem aquele ponto que o Vidalan citou, a gente citava na sexta-feira, que era a margem de erro 0. Você não pode errar numa final, especialmente contra um time qualificado como é a equipe do CRB. E se nós pegarmos no jogo todo, fazer um recorte do jogo, foi apenas uma falha. Um equívoco de marcação, que foi justamente na hora do gol. Acho que o Pirulito está com o gol separado aí, e até para explicar um pouco para o torcedor que está acompanhando o NN Play, para ele entender o que aconteceu no gol. Porque agora, nessa bola do Rony Lobo, aí pode parar, Pirulito. O Asa tem 7 jogadores no campo ofensivo do CRB. Era um time que estava em progressão. Então estava correndo para frente. 7 jogadores tentando superioridade numérica. Na hora que a bola rebate, continuam os 7 dentro do campo defensivo do CRB. E aí vem o escorregão do Colina, que aí é um azar do jogador. E vem quando o CRB toma a bola, sai em velocidade, ele iguala no campo defensivo do Asa o 5 contra 5. E aí gera dúvida no Benê, que não sabe se dá o bote no Jorginho ou dá um passo para trás. E a velocidade de transição do CRB faz com que o time faça uma superioridade numérica no momento do gol, no 3 contra 2. Então não foi uma falha individual, foi uma falha coletiva de uma ação de construção de jogada, de um passe de ligação direta, que dá errado e aí pega o time correndo para frente. E depois que está correndo para frente em transição, para fazer a recomposição correndo para trás, com o time do CRB com a velocidade que tem para sair, aí é pedir para tomar o gol como foi o gol. Então eu não vejo falha tão somente do Benê, de quem não recompôs, porque era um time que estava em progressão tentando construir a jogada. E foi esse erro que culminou no gol do CRB, um erro, uma falha. E o time do CRB é muito eficiente, aí cai na cabeça do Anselmo Ramon, que é o artilheiro. Mas fazendo o resumo do jogo, melhor dizendo, o Asa foi competitivo. Vai em desvantagem jogar contra o CRB, que não toma 2 gols de desvantagem no Rei Pelé há muito, mas muito tempo. Especialmente depois que chegou o Daniel Paulista. Então, é complicado vencer? É impossível? Não. Mas eu vejo que a equipe do CRB é muito mais qualificada e principalmente no jogo de sábado, em aspecto de comportamento, é um time muito maduro e muito frio. Sofreu no primeiro tempo, o Daniel faz uma leitura de jogo quase que perfeita quando coloca o GG para jogar mais aberto, para fazer o jogo de fora para dentro e traz o Jorginho para ser o armador, para ter o lado direito com o Hereda, e aí volta a ser o CRB, que tem muito volume de jogo, tem muito repertório ofensivo, e numa leitura que bloqueou o lado do Gabriel e também bloqueou o lado do Paulinho, e o Asa não conseguiu fazer o que fez no primeiro tempo na segunda etapa. Mas em resumo, para o Asa foi um jogo competitivo, mas eu acho que é muito, mas muito difícil reverter isso lá no Rei Pelé.